A Rádio Aparecida e a Rede Aparecida de Comunicação apresentam Em Pauta. Debatendo questões do nosso cotidiano. Todos os sábados você confere aqui na Rede Aparecida de Comunicação o programa Em Pauta, que traz a cada semana um tema diferente e de interesse do país. Uma oportunidade para a gente conhecer um pouco mais sobre questões do nosso cotidiano. Copa do Mundo, África do Sul 2010. Vamos ficar por dentro de tudo o que vai rolar no Mundial da África do Sul, que acontece a partir do próximo mês, e também da preparação do Brasil para sediar a edição de 2014. Hoje é sábado, 22 de maio de 2010. Apresentação Caroline Teberga. Produção de Gustavo Almada. O editor é Ederson Santos. Trabalhos técnicos de Leandro Rodrigo. A partir do dia 11 de junho, o mundo estará ligado a uma nação que detém uma das trajetórias mais incríveis de resistência de um povo. Até o dia 11 de julho, durante um mês, a África do Sul vai sediar a Copa do Mundo de Futebol, a primeira no continente africano. Neste especial, além de ficar por dentro de tudo o que vai rolar na maior competição esportiva do planeta, você poderá conhecer um pouco da história e dos costumes da população sul-africana. E para isso, teremos a colaboração da Eldorado e ESPN, que levará à África do Sul a maior equipe de jornalistas do Brasil e transmitirá o Mundial em cadeia com a Rede Aparecida de Comunicação. Olá, amigos fãs de esportes da querida Rádio Aparecida. AM 820 kHz, FM 90,9 de Aparecida. Aqui quem fala é o narrador esportivo Reinaldo Costa, da Rádio Eldorado e ESPN. Estaremos juntos aqui na Rádio Aparecida, AM 820 kHz, FM 90,9 de Aparecida, na Copa do Mundo. Fiquem ligados, aqui na Eldorado e ESPN você torce pelo futebol. Quando se fala em África do Sul, logo vem à cabeça a palavra apartheid, tema que significa separação ou identidade separada. Ele serviu para designar o regime político do país, que durante décadas impôs a dominação da minoria branca sobre grupos pertencentes a outras etnias, compostos em sua maioria por negros. O regime começou em 1948 e desde então os negros não podiam ocupar o mesmo transporte coletivo usado pelos brancos, residir nos mesmos bairros e nem realizar o mesmo trabalho, entre outras restrições. Os brancos passaram a controlar cerca de 87% do território do país. O que sobrava se compunha de áreas independentes, mas paupérrimas, deixadas aos grupos sociais não brancos. Mas essa triste e desumana realidade começou a ser mudada quando, em 1989, o líder negro Nelson Mandela, que desde 1964 cumpria pena de prisão perpétua, foi posto em liberdade. E nas primeiras eleições livres, ocorridas em 1993, é eleito presidente da África do Sul, cargo que ocuparia de 1994 a 1999. Principal personagem da história da África do Sul. Chegamos àquela fase que talvez seja a mais marcante dele, na que ele conquistou o mundo. Vamos tratar do período em que o líder deixou a prisão para virar presidente. Friends, comrades, and fellow South Africans, I greet you all in the name of peace,
democracy and freedom for all. Mandela foi libertado em 1990 pelo então presidente sul-africano Frederick de Klerk. Era o fim do regime do apartheid, que durante 3 décadas havia separado os negros e brancos em todas as instâncias da África do Sul. A sua experiência à frente dos grupos de libertação do país e a capacidade de mobilizar o povo fizeram então que Mandela se candidatasse ao principal cargo político de sua nação de origem. Em maio de 1991, ele assumia a presidência sul-africana pelo partido chamado Congresso Nacional Africano. Hora das vuvuzelas. As cornetas hoje destacam que foi em meio ao seu primeiro mandato como governante da África do Sul que Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Foi em 1993 pela sua luta contra o apartheid. E para colocar um ponto final, temos que ressaltar que o governo democrático de Mandela não foi considerado uma maravilha dentro da África do Sul. Apesar de unir os povos, a sua administração decepcionou, principalmente pela ineficácia no combate à epidemia de AIDS. Mesmo assim, ele governou o país até junho de 2000. Perto de Soweto, 6 quilômetros ao sul da capital Joanesburgo, o Museu do Apartheid tem o melhor acervo sobre as atrocidades dos brancos contra os negros, indianos e mestiços na África do Sul. Em um moderno prédio estão expostos recortes de jornais, fotos e palavras das vítimas. Nas 32 salas do prédio, o visitante conhece desde o surgimento do homem no continente africano ao processo de democratização da África do Sul. Me acompanha em um passeio imaginário a um museu. A entrada evidencia que o pedaço triste do século XX deve ser substituído pelas palavras garantidas na Constituição, gravadas em pilares: igualdade, democracia, reconciliação, responsabilidade, diversidade e liberdade. É assim que começa a visita real ao Museu do Apartheid em Joanesburgo. Conhecido como Triunfo do Espírito Humano sobre a Diversidade. A mostra atual celebra a vida de Nelson Mandela, o principal líder opositor ao regime, preso durante quase 30 anos. O governo considerava um terrorista. E o apartheid começou bem antes, em 1948, quando o Partido Nacional chegou ao poder, impondo uma política que condenou 20 milhões de pessoas a uma segunda classe de cidadãos. Foi um período de servidão, humilhação e abuso, traduzido no sistema da discriminação racial, que negava os direitos políticos, sociais e econômicos, não só a negros, mas a mestiços e estrangeiros. E é justamente o que o museu ilustra, do auge ao fim do regime, que foi com a eleição de Nelson Mandela à presidência em 1994. E dá para entender quando a historiadora Leila Leite Hernandes nos conta que a segregação é uma ferida aberta ainda hoje. Sobretudo quem vai para a região do Cabo, na África do Sul, fica espantada de ver ainda hoje como negros são impedidos de entrar em algumas boates, etc. Então, não é alguma coisa que desaparece do dia para a noite, né? É uma coisa que está ali, é uma ferida que ainda não cicatrizou e que, portanto, dá mostras disso no dia a dia. Vigilância constante. Robben Island, a prisão onde Nelson Mandela ficou preso por 27 anos, atrai tanto os turistas quanto o Museu do Apartheid. Fontes de evidência material da herança da nação. E para saber mais sobre o Museu do Apartheid, acesse apartheidmuseum.org. A lista de 11 idiomas oficiais dá a medida de como é complexa a cultura sul-africana. Assim como a maior parte dos países da chamada África Negra, a África do Sul é palco de diversas etnias tribais, com suas histórias e tradições distintas. O país tem forte influência dos povos tribais, em especial da cultura Zulu,
O idioma é um dos mais importantes da nação e elementos como a feitiçaria e o curandeirismo são recorrentes das cidades sedes da Copa. E não se chega a se sobrepor à cultura europeia. A herança negra compõe o mosaico de particularidades desta nação. Julho é um mês especial para os sul-africanos. Em pleno inverno acontece o Festival de Artes Nacionais em Eastern Cape. Este ano será entre junho e julho. O evento dita as tendências culturais do país. Apresentações eletrizantes de jazz, dança, teatro e tem também artes plásticas. Não se pode falar em apenas uma identidade cultural da África do Sul pela evidente razão da diversidade étnica. Destaque para os escritores, capitaneados pelo Nobel de Literatura de 2003, John Maxwell Coetzee. Não foi o primeiro. Antes dele, a autora conterrânea Nadine Gordimer recebeu a mesma honraria em 91. Os brancos seguem o ritmo de vida das capitais europeias, da Austrália e até dos Estados Unidos, como bem observa o antropólogo Dagoberto José Fonseca. Sim, você tem essa preferência, né? Até por conta de todo o processo apartheid que nós temos aí quase, não temos 20 anos, né, do fim do apartheid, e portanto, essa transição, né, cultural não é uma coisa muito simples. Vale ressaltar também que nem todos os negros também bebem da cultura europeia. Então você tem aí um hiato, uma lacuna que aos poucos será transposta tanto por negros quanto por brancos. Mas essas distinções não significam separações. Significa que há complementaridade na produção artística e cultural da África do Sul. Como no resto do planeta, o teatro e o cinema são reflexos de Hollywood e da dramaturgia inglesa, fiéis ao legado shakespeariano. O professor Dagoberto analisou que o fim do apartheid provocou a democratização no acesso dos negros à televisão. Resultado, o povo se reconhece na tela. Os mulatos que foram discriminados durante o apartheid se identificam mais com a cultura branca sul-africana do que com a negra. Os asiáticos, na maioria indianos, preservam os próprios costumes culturais. Fãs de futebol não costumam ser contidos na hora de expressar suas opiniões, mas a Copa do Mundo deste ano, a primeira na era das mídias sociais, pode alcançar níveis recordes de interatividade global. Sites como Facebook, Twitter e YouTube eram recém-surgidos em 2006, quando foi realizada a última Copa, na Alemanha. Desde então, a popularidade das redes sociais vem crescendo exponencialmente. Para se ter uma ideia, 50 milhões de tweets são enviados diariamente em todo o mundo e o Facebook tem mais de 400 milhões de usuários ativos. Com alguns cliques, via computador ou celular, fãs de esporte poderão comemorar gols ou criticar juízes juntos, ao mesmo tempo, de diversos pontos do mundo. Mas será que a imprensa e a mídia sul-africana em geral estão preparadas para lidar com essa nova realidade? Isso é que a gente vai saber agora. Agora é hora de matar a nossa curiosidade. Como jornalistas, sempre ficamos em dúvida sobre como funcionam os meios de comunicação em outros países. Por isso mesmo, voltamos a ouvir Fernanda Fel, correspondente lá na Cidade do Cabo, para responder a nossa pergunta. E aí, Fernanda, qual é a estrutura e até a qualidade da imprensa daí? Existem grandes jornais? Tem bastante. Tem o Cape Times, que é acredito que o maior jornal daqui. E os jornais, a qualidade é um pouco baixa. Aqui eu não tenho o costume de assistir televisão porque não encontro muita informação ou algum programa que eu possa te falar que é de qualidade na televisão. Tem o jornal, que é o Cape Times, que é um bom jornal. O Business Report, que muitas pessoas leem, mas é mais restrito, assim. Eu não te diria que é uma mídia de grande qualidade. Muitas pessoas criticam a mídia daqui. Bom, então a gente já sabe que por aqui a gente tem uma imprensa um pouquinho melhor, né? No
próximo bloco, você fica sabendo a triste realidade dos países vizinhos à África do Sul e também os principais roteiros turísticos sul-africanos, incluindo Durban, cidade onde o Brasil vai jogar na primeira fase da Copa.